aos nossos irmãos que se encontram aqui, presentes, e aos que nos acompanham nas redes sociais. Meu nome é Lorenzo, trabalhador do Movimento Espírita e um trabalhador dessa casa. Antes de começarmos nossos trabalhos, vamos fazer uma oração. Então, mantendo o nosso pensamento elevado em Deus, vamos agradecendo a oportunidade do trabalho na seara do bem e pedindo licença ao plano espiritual e aos dirigentes espirituais desse trabalho e desta casa, para que comecemos mais uma palestra doutrinária que visa nos ferramentar para o nosso dia a dia e uma maneira mais simples para obter sucesso nas nossas encarnações. Que os nossos trabalhos transcorram dentro de um clima de paz, de amor, de união e de muita compreensão mútua com todos os nossos defeitos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, hoje nos coube conversar sobre o capítulo 1 do livro Espelho da Vida, de Chico Xavier com Emmanuel, né? E é interessante porque, quando a gente pega o prefácio desse livro, os espíritos aqui da Terra perguntaram para Emmanuel e para os espíritos superiores se não teriam como eles alcançarem a nós um texto que fosse de simples compreensão e que ajudasse, né, no trabalho diário que todos nós temos da construção da nossa espiritualidade. Então, os espíritos usaram um opúsculo, né, que eles trabalham com o pessoal que vai reencarnar. São estudos que eles fazem em cima desse texto, total, né, Pensamento e Vida, que eles trabalham com gente que vai reencarnar na Terra, que eu achei muito interessante isso. Né? A gente normalmente começa a ler o livro e não lê o prefácio, né, para fixar o livro aonde o livro se encontra. Bom, mas tirando esse introito, a gente... o livro já está matando a charada, né? Pensamento e Vida. E quando trazem o capítulo 1, Espelho da Vida, é o trabalho que eles vão fazer conosco a respeito da importância do pensamento na nossa existência. Lembrem-se que o Evangelho nos traz que Deus é causa primeira de todas as coisas, é a inteligência suprema do universo. Se a gente juntar esses dois conhecimentos, e o espírita tem que fazer isso, tem que começar a conectar os conhecimentos que chegam até nós, a gente entende que, se Deus é causa primeira de todas as coisas, foi Ele que criou o mundo. Segundo, se Ele é a inteligência suprema do universo, Ele usou a inteligência para criar o mundo. Então, a expressão da inteligência é o pensamento, né? E aí a gente cola em outros conhecimentos que estão nas obras básicas, principalmente na Gênese, quando Kardec pergunta como é que as coisas acontecem no universo. E os espíritos são claros em dizer que a força mais poderosa que nós temos dentro do universo é o pensamento, é a vontade. E esse pensamento e vontade, segundo a espiritualidade, move os fluidos do universo inteiro, seja onde estivermos. Ou seja, nós estamos interconectados no universo inteiro. Então, um pensamento nosso, ele influi no universo inteiro, por incrível que pareça. Influi principalmente na nossa psicosfera individual, né, que é o resultado dos nossos pensamentos, sentimentos e ações. Influi na psicosfera da Terra, né? A gente reclama tanto desse mundo aqui, das coisas que acontecem por aqui, mas a gente às vezes se esquece de melhorar os nossos pensamentos para colaborar com a evolução da Terra.
Só assim nós vamos conseguir fazer desse planeta de provas e expiações, que é o que a gente se encontra hoje, a um planeta em regeneração, cumprindo a lei do progresso, terceira parte do livro dos Espíritos. São as leis morais. Se eu começo a entender que o pensamento é a chave de tudo, então eu começo a pensar que, quando a espiritualidade diz que a gente está numa jornada, né, evolutiva, e que fomos criados aquele átomo simples e ignorante, mas com um princípio inteligente, que nada mais é do que o nosso espírito, a gente foi criado para evoluir, e a gente só vai poder evoluir ao longo dos reinos até alcançar o nosso pensamento. Quando a gente alcança o nosso pensamento individual e para de agir só por determinação da nossa condição evolutiva, a gente começa a adquirir consciência. Quando a gente adquire consciência, a nossa vida muda. Por quê? Porque a gente para de ter desculpa, de dizer, não, isso era só eu só fazia isso porque era um determinismo da minha espécie. Ok. Quando eu atingi o reino nominal, que é o que a gente se encontra hoje, eu adquiri consciência. Quando a gente adquire consciência, a gente adquire consciência de si mesmo e da existência de Deus. E ao longo do tempo, a gente é criado um balãozinho vazio, né? A gente vai juntando conhecimentos nesse balão vazio, que vai fazer com que, ao longo do tempo, a gente cumpra a jornada que nós temos que cumprir, do átomo ao arcanjo. Ou seja, todos esses conhecimentos, todas as experiências que a gente amealhou em todos os reinos, mineral, vegetal, animal, e passando ao hominal, vai fazer com que a gente ascenda ao reino angelical, ao final da nossa jornada. Por que isso é importante? Porque, na realidade, a espiritualidade está dizendo que o mais importante de tudo não é de onde a gente veio e para onde a gente vai, isso a gente já sabe, mas é a nossa jornada, é como a gente passa por essa jornada. A gente sabe que vai ter muito conhecimento apreendido ao longo dos milhões de anos aí que a gente vai viver, né? E mais, quando a gente começa a compreender todo o histórico da vida no universo, a gente sabe que nós somos imortais. Então, a morte simplesmente é uma alavanca que o corpo físico tem quando a gente está tendo uma experiência na carne, uma experiência na matéria, para que a gente deixe essa roupa velha e troque por uma nova. E continuamos a experiência. A gente só vai fazer com que esse desencarnar, encarnar, desencarnar, encarnar pare quando a gente vira anjo. Por quê? Perdemos, quando a gente chega a anjo, a gente já foi testado em tudo que poderíamos ser, né? E reagimos bem a tudo que passamos. Aí a gente atinge essa angelitude. Isso é importante para nós, porque a partir daí o nosso corpo vai ficar tão sutil que nós perdemos o perispírito e não precisamos mais reencarnar, né? Então, o único espírito de luz que a gente sabe que reencarnou, nós, pelo menos, temos conhecimento, foi Jesus. E levou um monte de tempo para acoplar um perispírito nele para ele poder vir aqui, como matéria, né? Já que ele era um ser de luz. Então, gente, quando a gente começa a pensar no espelho da vida e começa a pensar no pensamento como uma força modeladora, transformadora, destruidora e reconstruidora. A partir do pensamento, a gente pode fazer tudo isso. A gente pode construir, destruir e reconstruir através do pensamento. Então, quando a espiritualidade fala que é o espelho da vida, porque tudo que a gente pensa, faz e sente é o que nós somos. É o que traduz o nosso padrão vibratório, que é a nossa carteira de identidade espiritual. E é o que diz para nós aonde, e diz para a espiritualidade, aonde nós estamos na nossa evolução espiritual. Essa jornada nos separa dos animais e dos anjos
E a gente perpassa esse caminho, que são bilhões de anos, segundo a espiritualidade, até a gente atingir a angelitude, mas que a gente está no meio do caminho. E é o mais importante de tudo que a gente entenda esse processo, para que a gente possa trabalhar isso no nosso dia a dia, na nossa vida. Quando a espiritualidade fala para nós, através das obras básicas, para orar e vigiar 24 horas por dia, não é à toa, gente. É que o pensamento é construtor e também destruidor. Então, tudo que a gente pensar, a gente vai construir. Talvez não nesse plano, mas no plano das ideias, né? Existe um processo que se chama ideoplastia, que isso é exemplificado no livro Ação e Reação, de André Luiz, que tudo que a gente pensa, a gente realiza. A gente constrói fluidicamente o nosso pensamento. Tanto é que nessa passagem da Ação e Reação, eles entram numa igreja e começam a enxergar o que as pessoas estavam, não ouvindo o que as pessoas estavam pensando, estavam vendo o que as pessoas estavam orando naquela igreja, naquela capela. Porque as pessoas estavam construindo isso fluidicamente e eles conseguiam enxergar aquilo que estava sendo construído. Então, quando a gente diz assim, cuidado com os pensamentos, orai e vigiai o quê? Os pensamentos, é porque a gente sabe a extensão e o poder que o pensamento tem e o alcance que o pensamento tem. Tanto é que nesse livro, nesse capítulo, a espiritualidade diz que o pensamento permeia o universo. Então, os nossos pensamentos estão interligados aos pensamentos de todos os humanos do universo, vocês sabem, né? Muitas são as casas e as moradas da casa do meu pai. Ou seja, segundo a espiritualidade, o universo fervilha de vida. E são todos humanos como nós. Pode ser, não seja com a nossa configuração material, mas a gente tem a configuração material que precisa para viver nesse orbe. Quando a gente troca de orbe, a gente troca de configuração para poder sustentar a nossa existência em outros orbes. Se o pensamento permeia o universo, isso quer dizer que ele não só ele influi numa maneira macro, como também influi numa maneira micro, ou seja, em mim, na minha volta, e vai se elevando, né? E quando eu estava presente aqui quando fizeram o Evangelho do Lar, e o irmão disse assim, não, quando a gente fizer o Evangelho do Lar, a gente está irradiando não somente para dentro da nossa casa, mas para a casa dos nossos vizinhos. Mas não é só para a casa dos nossos vizinhos. A gente está irradiando para toda a nossa rua, para todo o nosso bairro, para toda a nossa cidade, e assim por diante, englobando todo o orbe terrestre e unindo-se à psicosfera do planeta. E quando a gente, através de Joana de Ângeles, principalmente, que ela nos traz que a psicosfera desse planeta é muito densa, é macilenta. Isso é o resultado da reunião dos pensamentos de todos nós. Entendendo que não somos perfeitos? Não somos perfeitos. Somos habitantes de um planeta de provas e expiações? Somos. Isso quer dizer que nós não somos esse anjo de candura que a gente acha que é quando se olha no espelho. Se a gente reencarnou aqui, é porque algum problema a gente tem. E a gente veio para resolver esses problemas. E a gente só consegue resolver esses problemas com conhecimento, com entender o que a espiritualidade está trazendo para nós, em termos de entender como funciona um processo, para que eu possa me melhorar como ser humano, e me melhorando como ser humano, irradiando essa melhora para as pessoas que estão na minha volta, chegando até o universo inteiro. Assim a gente consegue ascender espiritualmente. A gente não consegue ascender espiritualmente individualmente. A gente tem que contar com os outros, né? Aí a gente volta para as leis morais, na terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala da lei da sociedade. Nós somos obrigados, por vontade de Deus, a evoluirmos interagindo com as outras pessoas. Mas se eu interagir com as outras pessoas, eu tenho o perigo de encontrar o mal na minha frente. Não é perigo, vai encontrar. Vai encontrar. E é para isso que foi criada a lei do progresso. Para que a gente encontre o mal no nosso caminho
e que a gente não se deixe contaminar por ele. Isso é uma vitória espiritual. Porque o mais fácil nesse planeta aqui, no estágio evolutivo que todos nós estamos, é sucumbir ao mal. Ah, estão me fazendo mal? Vou fazer o mal também. Olho por olho. Só que a gente esquece que o olho por olho funcionava para Moisés no Velho Testamento. Porque era uma sociedade muito mais primitiva do que a que Jesus encontrou. E quando Jesus encontra, se transforma em um Novo Testamento e ele para com essa história do olho por olho e passa a pregar o amor incondicional, ou seja, o perdão. E mais, começa a nos deixar histórias, que são as parábolas, nos ensinando como evoluir e como chegar à casa do Pai, segundo ele, palavras dele, né, que ninguém chega à casa do Pai senão por ele. Mas não é por ele, é pelos ensinamentos que ele deixou para nós. O primeiro deles, quando os apóstolos perguntam para ele qual é o primeiro e mais importante sentimento que a gente pode ter de trabalho, mas o mandamento, é que eles chamavam de mandamento isso, ele disse assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. Ele podia ter ficado aí, mas ele era Jesus, né? O divino professor. Aí ele disse assim, não, mas tem um segundo, que é tão importante quanto o primeiro, e que diz, ama a Deus sobre todas as coisas, mas o segundo diz o seguinte, ame ao seu irmão como ama a si mesmo. Trate o seu irmão como gostaria de ser tratado. Sabe o que ele trouxe nessa frase? Ele trouxe nada mais, nada menos que a lei da ação e reação. Ou seja, a gente vai ser tratado à medida de que tratamos as outras pessoas. A gente vai receber de volta, e aí entra a questão do pensamento, aquilo que pensarmos. Então, aí a gente começa a dominar as nossas tendências, porque a gente começa a dominar o processo. E quando a gente entende o processo, se a gente é uma pessoa inteligente, e tem que aproveitar a oportunidade da reencarnação, eu tenho que começar a usar os ensinamentos que eles estão deixando para nós, nas obras básicas. E nas correlatas, por óbvio, esse livro que a gente está trabalhando aqui são as obras correlatas, né? Chico Xavier, um deles, um dos autores fidedignos. Então, se eu entendo isso, eu começo a... Se a lei da ação e reação é a segunda lei mais importante que existe, e ele falou nessa questão de tratar os outros como gostaria de ser tratado, isso é uma história para que a gente entenda ação e reação. Eu entendo que, se eu estudar bem a lei da ação e reação, e começar a colocar em prática na minha vida a lei da ação e reação, eu domino o meu presente e o meu futuro. Não é tudo que nós queremos, não é tudo que a gente busca, saber do nosso futuro, saber o que vai acontecer no nosso presente e no nosso futuro. E se esses ensinamentos ensinam, desculpando a redundância, como a gente consegue controlar isso, como a gente pega na nossa mão o nosso destino? Não é legal? Eu acho que é muito legal para todos nós. Saber que eu acordo de manhã, eu posso modificar o meu destino, posso modificar o meu futuro, simplesmente por entender que, primeiro, o pensamento é o construtor da minha realidade, é o espelho da minha vida, é o nome do capítulo. E, através desse pensamento, eu consigo, através da ação e reação, modificar o meu presente e o meu futuro. E saber para onde eu vou, porque tinha um amigo meu, até já desencarnou, mas ele dizia o seguinte, Lourenço, eu não tenho medo de desencarnar. Eu sou espírita. Eu sei que a morte não existe. Mas eu tenho medo de saber onde é que eu vou acordar. E isso é um temor que todos nós devemos ter. Mas isso também não é
impeditivo para que a gente entenda o processo e entenda que a gente também pode dominar isso, aonde a gente vai acordar. E a gente só vai acordar num lugar bom se a gente for uma pessoa boa. Se a gente colocar em prática na vida da gente o bom pensamento, se a gente colocar em prática na vida aquilo que a espiritualidade diz, que não existe evolução espiritual sem perdão. Por que a gente tem que perdoar? Porque a gente precisa ser perdoado, gente. A gente se pega tendo, hoje em dia, somos habitantes de um planeta de provas e expiações, pensamentos não muito bons. E a gente fica, às vezes, surpreso com a gente mesmo. Mas que coisa que está pensando isso? Para de pensar isso, troca esse disco. Começa a visualizar coisas boas, pensar coisas boas, e troca essa conexão mental que a gente cria com as coisas. E a gente pode fazer isso através do quê? Pensamento. Então, nada mais justo de que o capítulo refira que pensamento é o espelho da vida, porque é dele que depende toda a nossa existência, e mais, dependeu a criação, da nossa criação. Foi a vontade de Deus sobre a matéria. E lembrando que no livro A Gênese, a espiritualidade diz que o que move os fluidos é o pensamento. E que a maior velocidade que se tem notícia no universo é a do pensamento. Pensou, realizou. É instantâneo. Bom, então eu tenho que começar a cuidar do que eu estou pensando, porque eu sei que eu vou realizar e vou construir isso. E mais, vou criar um padrão vibratório em torno de mim que vai fazer com que eu me proteja das coisas ruins ou eu faça aderência a essas coisas ruins. E aí vai depender daquilo que eu pensar, daquilo que eu alimentar no meu pensamento, se são coisas boas ou coisas ruins. Mas, com certeza, pela lei da ação e reação, isso vai e vai voltar, carregado de tudo com aquilo que foi com esse pensamento. Então, se eu quiser que coisas boas aconteçam na minha vida, eu tenho que começar a mudar meu pensamento. Eu tenho que parar de deixar de me contaminar com o mal, com o ódio, porque é tudo que as mídias sociais hoje trazem para nós para que a gente faça essa aderência ao ódio para aquelas pessoas que não pensam como a gente, e até as pessoas que fazem o mal. Se eu não posso julgar as pessoas porque eu não sou melhor do que elas, eu entendo que o processo é individual. Então, quando eu enxergo uma pessoa fazendo mal, quando eu enxergo uma pessoa fazendo mal para mim ou me irradiando coisas ruins, o que eu tenho que fazer? Mandar de volta o mal? Não, eu tenho que começar a rezar por essa pessoa e mandar coisas boas para ela. E só assim eu vou conseguir vencer não só essas coisas materiais aqui, mas também os nossos obsessores, as nossas vítimas do passado que nos acompanham. Eu só vou conseguir vencer essas coisas mostrando, e o espírita, ele só ensina pelo exemplo, porque não tem cabimento eu chegar para vocês e falar tudo isso que eu estou falando para vocês e não colocar isso na minha vida em prática. Qual é a credibilidade que eu tenho? Se eu sair daqui, a primeira coisa que eu pegar meu carro aqui, eu vou começar a xingar todo mundo no trânsito. Onde é que está a realização, evolução espiritual que a gente tem que ter para acompanhar o planeta nessa elevação, nesse progresso que o planeta está fazendo para um planeta em regeneração? Eu tenho que começar a cortar o mal. Posso até ter aquele cacuete de pensar uma coisa ruim, mas rapidamente eu mudo meu pensamento e não realizo a coisa ruim. Não ponho em prática as coisas ruins, mesmo sabendo que as pessoas nos querem mal e fazem o mal para a gente. Se a espiritualidade diz que o único caminho da ascensão espiritual é o perdão, então o perdão tem que começar comigo, não com os outros. Por quê? Porque ao longo do tempo a gente se perdoa muito. A gente tem uma explicação para tudo que faz. E a gente sempre tem boas intenções para aquilo que faz, mesmo sendo ruins. Mas o nosso vizinho faz a mesma coisa e a gente julga ele com severidade.
Não com aquela severidade que a gente se julga. Né? Porque se a gente fizesse isso, se a gente perdoasse o nosso vizinho por uma coisa ruim que ele fez, talvez a gente servisse de exemplo para ele melhorar também. Mas não esperem reconhecimento. Esperem que as pessoas mudem. Mas eu tenho sempre que botar em mente que esse processo é individual. E se o processo é individual, o meu progresso depende de mim e de mais ninguém. Eu não posso terceirizar isso para ninguém. Como a gente já fez há muitos anos, a gente vem fazendo, o nosso benefício sempre está na mão de terceiros. Não. Quando a gente começa a entender o que o Espiritismo traz para nós, a primeira coisa que encanta no Espiritismo é saber que nós temos a responsabilidade pela nossa evolução, pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações e pelos nossos sentimentos. Nós temos a responsabilidade por tudo que construímos e tudo que destruímos. Isso é o mais bonito a respeito do ensinamento espírita, quando ele entra, quando a gente introduz ele dentro da gente e começa a professar o espiritismo. Aí, a partir daí, eu posso começar a dizer que sou um aspirante a espírita. Porque se a gente conseguisse colocar tudo que está em prática nas obras básicas, a gente já tinha virado anjo. Ou seja, a gente sabe o que tem que fazer. A gente tem conhecimento. E não adianta ler as obras básicas, ler os livros correlatos. É colocar em prática. A espiritualidade está dizendo isso. Não adianta eu me insular lá no meio do Alasca, lá que não tem vizinhos, e não fazer o mal. Mas eu não estou fazendo o mal porque eu não tenho vizinhos. Porque se eu tivesse a oportunidade de fazer, eu estaria fazendo. Por isso que eu me isolei. Não. Eles dizem que a verdadeira luta, a verdadeira batalha que a gente tem com a gente mesmo é convivendo em sociedade e não se deixar cair na tentação de fazer o mal. De não pensar o mal, que é difícil. Mas, principalmente, não fazer o mal, não colocar em prática o mal. E essa vai ser a diferença entre um habitante de um planeta de provas e expiações, que somos nós, para os habitantes do próximo planeta, que esse planeta está virando, que é o de regeneração. O mal não vai sumir no planeta em regeneração. Se a gente lê a classificação de mundos no Evangelho, o mal só some nos planetas celestes, quando virarmos anjos. Até nos planetas felizes o mal vai existir. Claro que em menos intensidade, em menos praticidade. Então, tudo que a gente tem que começar a pensar hoje é o seguinte: eu me perdoo por ter pensado uma coisa ruim, mas não coloco em prática. Somos habitantes de um planeta em regeneração, assim, porque há diferença. É colocar em prática o mal, que é o nosso planeta, provas e expiações, para o próximo, é não colocar o mal em ação. Esses ensinamentos, eles não são difíceis de entender. Eles são muito simples. As histórias que Jesus deixou para nós são praticamente o mapinha. Quer dizer, quer que eu te desenhe o mapa? Histórias de Jesus. Mas, pelo nosso nível evolutivo, eles são de difícil colocar em prática na nossa vida. É muito difícil isso. Mas essa é a nossa luta. É para isso que a gente tem a oportunidade da existência na carne. É, primeiro, para sentir o peso da dor. Segundo, para entender que eu não vivo sozinho, eu vivo em coletividade. E eu só posso evoluir com essa coletividade. E expurgando o mal da minha existência. É possível? Claro que é. Claro que é possível. Eles estão dizendo que a vontade está acima de tudo. E se eu posso modificar o universo pela minha vontade, eu não posso me modificar pela minha vontade? Posso. Basta eu querer. Basta eu achar que isso é interessante para a minha existência. Basta eu deixar para trás tudo aquilo que é negativo na minha vida. E começar a professar. E mais, gente, não importa quando a gente comece a entender e colocar isso em prática. As histórias de Jesus estão aí, né, dizendo para nós que os trabalhadores da última hora também vão receber o seu pagamento.
Isso quer dizer que eu posso ter sido convencido com 8 anos de idade ou com 80 anos de idade. O pagamento é o mesmo. Ou seja, a evolução espiritual é a mesma. Eu posso ter entendido isso antes, aí eu vou estar um pouquinho mais adiante dos outros, mas é só isso. Por quê? Porque a espiritualidade diz que todos nós estamos no caminho. E isso é o mais importante de tudo. Então, que a gente, quando saia daqui, a gente cuide nossos pensamentos e estude a lei da ação e reação para que a gente se torne mestres de si mesmos. Muito obrigado por terem me ouvido. Então, mantendo o nosso pensamento elevado em Deus, vamos agradecendo a oportunidade do trabalho, rogando para que todos nós saiamos daqui melhores do que quando entramos e que consigamos colocar em prática nas nossas vidas esses ensinamentos que Jesus nos deixou como um guia seguro para vencer as nossas encarnações. Muito amor e muita paz. E todos voltem com saúde para casa. Que assim seja, graças a Deus.